Olá, Brasil! Como vocês estão? Quanto tempo, hein, gente? Quanto tempo que a gente não fazia as nossas lives ao vivo aqui, hein? Tô tentando colocar um filtro aqui, né? Tá legal. Ó, gostei desse filtro aqui de brilhos. O que que vocês acham? Gente, vocês vão entrando aí, né? Eu vou convidando vocês para vocês entrarem, fazendo perguntas, porque nós estamos já iniciando uma super live com a Nanda Pérez. A Nanda Pérez é uma das maiores especialistas em crenças do Brasil e ela vai estar com a gente falando sobre as principais crenças que impedem de você atingir o seu objetivo. Ótima semana, Rafael, Dani Silveira entrando aqui, Renato entrando, deixa eu ver quem mais entrou aqui, André entrando, Carlos, enfim, vamos lá, vamos chamando a galera aqui, Cíntia Dias, a Melissa, o Gilson e toda essa galera aí que está entrando. Aproveite para você clicar no aviãozinho e chamar o maior número possível de pessoas, porque a gente quer aqui que muitas pessoas estejam presentes com a gente. Muitas pessoas para compreender um pouquinho melhor coisas que muitas vezes parecem ser incompreensíveis, que é o quê? Os nossos bloqueadores, aquelas coisas que nos bloqueiam, aquelas coisas que nos impedem da gente atingir os nossos objetivos. Tá sem som, Mel? Vai lá, gente, vão me dizendo aí se tá bom, se não tá bom, como é que tá funcionando tudo direitinho, tá bem? Gente, o que vocês gostariam de saber sobre crenças, tá? Enquanto a Nanda não chega aqui ainda, tô organizando aqui o meu celular. Eita, que eu acho que eu baixei demais ele aqui. Já. Ó, Wesley também entrou, Michelle entrou, galera toda entrando aí. E a gente vai estar falando sobre crenças limitantes. O que você gostaria? Está com som agora? Ele está com som. Agora sim, deu uma aumentadinha aqui. Boa tarde, Michelle. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem? Gente, por muito tempo, eu mesma tive muitos bloqueios, né? Bloqueios com relação ao meu perfil comportamental, bloqueios com relação à minha aparência, bloqueios que estavam na mente inconsciente que muitas vezes eu nem percebia que aquilo estava me prejudicando, que aquilo estava me impedindo de eu ter sucesso. E eu me sabotava, sem perceber eu me sabotava. Quando eu passei num processo seletivo para eu ser professora numa universidade, a primeira coisa que eu disse para mim é: mas eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Como que eu vou dar aula? Eu não sei o suficiente. E aí começa o nosso sabotador interno nos impedir da gente ter sucesso. E aí que você precisa vencer. Quando você se dá por conta dos sabotadores que te limitam e que te impedem de você atingir o objetivo, aí é onde está o grande resultado do processo de crescimento. Quando você se depara do porquê que você age dessa forma. Às vezes é timidez, que impede muitas vezes de você falar em público, às vezes é uma dificuldade com relação à nossa aparência, né? Eu não me acho bonita, eu me enxergo no espelho e não me acho bonito, eu não acho que eu sou uma merecedora de sucesso, né? Os outros apenas que são capazes de ganhar dinheiro, de ter o resultado. Então eu projeto isso tudo nas outras pessoas e eu esqueço de valorizar o que eu realmente tenho, focar nos meus pontos fortes, naquilo que me impulsiona, naquilo que faz com que eu atinja o objetivo. A Michelle tá colocando aqui, como às vezes achamos que está tudo bem, até reconhecer em si um sabotador. Exato, Michelle. E assim, nos meus programas de mentoria, a gente consegue observar de longe, né, quando a pessoa tá se sabotando. Às vezes intencionalmente, ela quer, e eu sempre falo que tá tudo bem. O nosso papel como mentor é apontar que aquilo é uma crença limitante e ao mesmo tempo mostrar para a pessoa como que ela pode vencer aquilo. A Nanda já vai estar entrando, ela está gravando um curso lá em São Paulo, então no Rio de Janeiro, desculpa, ela é do Rio de Janeiro, ela está gravando um curso, então ela vai fazer um intervalinho e já entra aqui conosco para falar um pouquinho sobre crenças. E a Nanda é a prova viva disso, o quanto ela se superou, ela vai contar um pouquinho da história dela, de por que ela trabalha com crenças, tem milhares de seguidores aí no Brasil, milhares de pessoas ela ajudou já a se desenvolver, a crescer, né?
né? Mas enquanto a Nanda tá para entrar aí, vamos trocar mais algumas ideias. Então, quando eu era criança, eu achava que porque a minha família não era uma família rica, eu nunca ia conseguir as coisas que eu desejava. Que a minha vida estava fadada a ter exatamente aquilo que meu pai dizia que era possível. E incrível, gente, porque o meu pai, ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele dizia assim que rico era rico, que pobre era pobre e que trabalho a gente tinha que fazer muito para a gente conseguir ter algum retorno. Então, se eu fosse só pela cabeça do meu pai, talvez eu não tivesse conseguido ter todas as conquistas que eu realizei na minha vida, seja pessoal, seja profissional, enfim, né? Eu escutei de muitas pessoas que se você morasse numa cidade do interior, você não conseguiria ter sucesso numa grande cidade. E eu fui lá contra todos os obstáculos, eu fui lá em São Paulo e eu venci em São Paulo. Ou seja, hoje sou considerada uma das principais trainers de formação de mentores e lideranças do Brasil. Para isso, eu precisei vencer as minhas inseguranças. Porque o que uma crença limitante faz contigo? Ela diz que você não pode. Ela te segura, ela te prende. É como se você tivesse medo de altura e você fosse num parapeito de um edifício e aquilo te prendesse, te segurasse. Você não entende, mas você não está conseguindo andar. Você não está conseguindo ir para frente. E isso é uma crença limitante, é um bloqueio, né? Dando exemplo na questão da fobia de altura, né? Então é mais ou menos dentro dessa linha. Eu vi que a Mel colocou aqui, me sabotava por ter assumido as dores da mãe. Gente, tem uma coisa muito interessante que 30% é genética. É natural a gente trazer as dores da nossa família, muito natural. Então, assim, agora o que você está aproveitando? Está na sua consciência, realmente na íntegra com relação a quem é você? Isso é seu ou é do outro? Eu sempre digo, quando você acredita que seja seu, você precisa resolver. O problema está ali e você precisa resolver. Agora, quando você acredita que você adotou um comportamento que é de outra pessoa, talvez faça sentido você rever isso. Rever para saber se verdadeiramente este processo ele é seu. E nós precisamos tirar as nossas amarras. Tem vários temas falando sobre crenças. Eu gosto muito de Robert Dilts, que é um grande autor, né, um grande mestre aí na questão das crenças limitantes. E eu estudo muito a questão de crenças, inclusive vai estar aí na minha formação de inteligência emocional. Eu falo muito que a crença é como o exemplo do elefante. Aqui a Nanda já entrou, deixa eu convidar ela, só um pouquinho aí. A Nanda já vai entrar aqui, só um minutinho, gente. Que o palco é dela hoje, né? Eu vou perguntar isso que eu ia falar para vocês, eu vou esperar ela compartilhar aqui com a gente, ela tá entrando. Estou trabalhando diariamente, pois também trago algumas situações que aconteceram no passado, exatamente isso, Adri, é bem isso, tá? Sejam todos bem-vindos, Paulo, Dirley, gente, já estamos aqui com 30 pessoas, né? Olá! Oi! Tudo bem? Maravilhosa, como é que Cheguei! você está? Tô ótima, tô aqui numa gravação, ó, tá vendo? Tô fazendo Tô uma gravação vendo. aqui de curso novo, tá lindo, Opa! Coisa maravilhoso, boa, tem que contar tudo pra gente depois. Tá maravilhosa, como sempre. Nanda, certeza. segurando as pontas aqui enquanto você estava entrando, eu estava compartilhando um pouquinho sobre a questão das minhas próprias crenças, né? Eu comentei com eles assim: ela mora numa cidade no interior do Rio Grande do Sul com 200 mil habitantes. Será que ela vai conseguir ter sucesso na vida? E muitas pessoas me disseram: se mude para São Paulo, se mude para o Rio de Janeiro, se mude para um lugar que você acredita que você vai ser mais vista. E eu ali insistindo, né? Sabendo que hoje com a internet a gente está em qualquer lugar do mundo, né? E se eu acreditasse muitas vezes em um ambiente externo, em algo, e isso me impactou muitas vezes, essa questão das limitações, né? Porque a crença ela nos limita. E a gente Pô, vou fazer uma live, mas será que vai melhorar? Será que eu vou ter mais visibilidade? Será que eu consigo crescer, né? Então eu estava comentando com eles um pouquinho das nossas crenças, mas já a gente vai ter muito que trocar aqui. Eu queria que você falasse aí pra galera, né, pra audiência, quem que é a Ananda e me conta por que você escolheu trabalhar em crenças limitantes. Nossa, então vamos lá, Lê. Bom, meu nome é Nanda Pérez, né? Eu sou especialista em crenças, há 11 anos que eu estudo esse assunto.
Eu já trabalhei e já estudei, eu não vou dizer todos, porque assim, tem sempre alguma coisa que a gente não sabe, né? Mas Sim. praticamente todas as vertentes de trabalho de crença que existe no mundo, né? Eu fiz cursos no Brasil, no exterior, e uma das coisas que eu percebia era que tinha muitos gaps em trabalhos de crenças. E uma coisa que eu entendi quando eu comecei a trabalhar crenças é que quando a crença muda, o comportamento muda. Não tem outra hipótese. Se a crença mudou, o comportamento vai mudar. Ah, mas eu fiz isso aqui e o comportamento não mudou. Então não pegou a crença certa, não trabalhou direito, tem alguma coisa aí, né, faltando. E crenças, uma das coisas que ficou muito claro para mim também é que crenças são emocionais. E hoje os métodos que a gente tem de crenças, eles trabalham muito no mental, muito no mental. E aí o que que acontece? A mente ela suga ali, esconde a crença que a gente protege, porque muitas vezes que as pessoas não se dão conta é que crenças, elas são, além de emocionais, afetivas. Você aprendeu com a sua mãe, você aprendeu com seu pai. Foi seu pai que disse que a vida é dura. Foi seu pai que falou para você que a vida não é tão fácil, que a vida é difícil. Então, assim, é muito doloroso a gente abrir mão dessas crenças, porque no nosso inconsciente, quando a gente absorveu essas crenças que foram positivas um dia, elas hoje, elas são. Eu vou morrer se eu abandonar isso, eu vou deixar de esquecer quem eu sou, né? Por exemplo, crença de identidade, né? Eu sou boazinha, né? Porra, se eu deixar de ser boazinha, você quem? A filha da puta? Não quero, não posso. E aí eu vou ser uma boazinha pro resto da vida, só tomando na caçuleta, não consigo cobrar pelo meu serviço, não consigo vender, não consigo ganhar dinheiro, porque eu tô presa numa identidade, numa crença de identidade de ser a boazinha, saca? Então, assim, as crenças, elas são emocionais e elas são afetivas. Então, eu fui trabalhando, né? Com mais 5.000 horas de prática, treinando muito, eu desenvolvi um método onde eu conseguisse realmente desativar essas crenças. Trabalho com crenças até hoje, vendo produtos de crenças, né? Na verdade, antigamente a gente trabalhava só com coaches, hoje a gente abriu esse mercado para outras pessoas e graças a Deus é o trabalho da minha vida. Você perguntou por que que eu trabalhei, por que que eu trabalho hoje com crenças, né? Eu trabalho com crenças porque eu fui a maior encalacrada que você já pode imaginar nessa vida. Eu tinha crença de tudo quanto é jeito, né? O meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos, né? A minha mãe era dona de casa. Na minha família, ninguém tinha faculdade, ninguém tinha faculdade. Eu fui a primeira a entrar na faculdade. Então, desde muito nova, eu tinha que suplantar muitos pensamentos e um sistema todo à minha volta que diziam para mim que eu não podia ser. Né? Eu falei, cara, como assim? Não é justo isso, né? Você tem que ser a datilógrafa do prefeito. Eu não quero nada contra os datilógrafos, né? Mas eu não quero ser a datilógrafa do prefeito, eu quero ser outra coisa, né? E aí, o que que acontece, né? Isso foi... eu fui rompendo algumas coisas, mas eu fui percebendo que chega um momento que a gente tem um teto, né? Então, assim, até aquele momento ali você não consegue mais ir. Foi quando eu fui buscar várias respostas para mim, para falar assim, cara, não é possível, o que tá aqui? Tem alguma reprogramação, tem alguma coisa aqui, né? Não é falta de competência, não é falta de habilidade, não é falta de estudo, não é falta de oportunidade. Então, por que que eu não posso ter o que as outras pessoas que eu admiro têm? Então, eu quero isso para mim também. Então, uma das formas que eu fui buscar crenças, primeiro foi para mim, né? Porque eu precisava aprender a trabalhar com isso. Depois, quando eu comecei a trabalhar nas empresas, por exemplo, trabalhei no mundo corporativo, Vale, Sebrae, SEG, né? Grandes empresas multinacionais. Você vai trabalhar com CEO, com alto executivo, é crença pura. É muito bloqueio, você sabe disso, né? É muito bloqueio, porque, tipo assim, eles estão completamente limitados pelas crenças do mundo corporativo, inclusive, né? Então, tipo, não pode, não dá certo, não vai funcionar. E aí eu precisava também trabalhar com eles de uma forma que funcionasse de uma forma rápida, girar ali padrão muito rápido, né? Então, primeiro porque eu precisei quebrar uma crença em mim para entrar no mundo corporativo. Eu nunca tinha trabalhado no mundo corporativo, eu sou formada em letras, além. Então, quando eu fui contratada por empresas pela primeira vez, a única coisa que passava na minha cabeça era, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Primeira vez que eu fui contratada, eu falei assim, gente, a mulher vai perguntar para mim se eu tenho experiência no mundo corporativo e eu não tenho.
E quando eu fui lá para vender meus processos de coaching, né? Tinha várias pessoas de RH, pessoas de gerentes de empresa, gente que tinha 10, 11, 15 anos. E, cara, é incrível como crença cria realidade, porque eu entrei na sala, foi exatamente a pergunta que ela fez para mim. Ela falou para mim assim: por que eu vou contratar você se você não tem experiência no mundo corporativo? E, cara, eu lembro que naquela época, naquele dia, eu estava vindo no trem lotado, Japeri, que é aqui do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio de Janeiro. E ali naquele trem, eu falei o seguinte, cara, eu estava muito nervosa por essa pergunta que ela ia fazer. E eu falei o seguinte, cara, eu preciso focar na minha força, mudar esse pensamento aqui que eu tô. Porque eu posso atender esses caras. Eu posso atender esses caras. E aí, no trem lotado, eu falei o seguinte, se pega na tua força e vê o que tu vai fazer. E quando ela fez essa pergunta para mim, a resposta que eu dei para ela foi o seguinte: eu não vou ensinar ele a ser do mundo corporativo. Isso ele já sabe. Ele entende de mundo corporativo, ele entende de gente, ele entende do trabalho dele, ele entende de administração. Eu entendo de gente e de mudar pensamentos e crenças para fazer as pessoas entrarem em ação. Essa é a minha especialidade. Eu não preciso entender de planilha. E aí fui contratada. Na hora. Ai, que maravilha. Fiquei desesperada, porque foram 30 coaches na época da maior empresa de telefonia que tinha no Brasil. Então, assim, eu entrei meio que em desespero, mas tipo assim, cara, a questão é, você precisa trabalhar os seus pensamentos para que você não pire na batatinha. E é um passo de cada vez. Depois que você faz a primeira, aí o resto você só aperfeiçoa mesmo. A inteligência emocional, o domínio, o gerenciamento das emoções faz também com que você tenha mais clareza, né, Nanda? Eu percebi isso. Muito Sim, forte, mas né? O gerenciamento das emoções, ele passa pelo pensamento. Porque assim, ó, é pensamento e emoção. A gente não consegue... A comunicação gera o pensamento, né? Sim, exatamente, né? Exatamente. E aí quando você tá sentindo dor, por exemplo, eu tô com ansiedade, tô com muito medo e tal, mas você tá com medo por quê? Né? Tem um pensamento dando play ali naquela situação. E aí você começa a observar, quando você detecta, que você consegue, né, ir mudando esse padrão. É isso. Nanda, olha só. Vamos desafiar esse pessoal aqui para que eles peguem aquele aviãozinho e chamem o máximo de pessoas possíveis, porque agora eu vou fazer uma pergunta muito importante para Nanda. Primeiro, gente, um coraçãozinho, palminhas aqui para Nanda, aqui nos comentários. Eu quero ver isso, né? Muitos coraçõezinhos. Clica no aviãozinho e chama o maior número possível de pessoas para eles escutarem, porque todo mundo está encralacrado de crença. Né? Tá todo mundo encralacrado de crença e a Nanda encontrou um espacinho na agenda dela durante uma gravação e outra para estar aqui compartilhando com vocês. Então chama uma galera enorme aí, gente. Manda coraçãozinho, olha ali, ó. A Adri já mandou para 8. Isso aí, galera. Nanda, quais as principais crenças limitantes que impedem as pessoas de terem sucesso na vida? Nossa, é muita pergunta. Não, é porque assim, tipo, o que acontece é que cada pessoa tem uma história, né, diferente. Mas assim, é óbvio que a gente vem de um inconsciente coletivo, né? A gente vem de uma história, né, do nosso país, da nossa cidade, né? Então, assim, para mulheres difere um pouquinho de homem, né? Mulher, por exemplo, ela tem muita crença de... Peraí, rapidinho que eu vou ajudar aqui, porque a gente tá bom. Pronto, tava segurando o telefone. Peraí, amor. Aqui. Aí pedi um help pro meu marido aqui, porque eu tava segurando o telefone e já tava cansando a mão. Tem que levantar mais um pouquinho aqui. Então, assim, para mulher e para homem difere. Por exemplo, mulheres, elas têm mais dificuldade de, por exemplo, acreditar em si mesmas. Então, assim, tem muita crença de não sou boa o suficiente. Tá? Mulher é foda pra isso. Mulher é foda pra isso. Porque a gente já acorda, né? A gente já é educada para atender todas as demandas, né? Da família, da igreja, da mãe, do pai, né? Quando você é pequena, sua mãe, você tem que ser exemplo, né? Você tem que ser assim, senta direito, fecha a perna. Então a gente viveu uma vida para atender demanda.
E aí, o que que acontece? Na vida adulta, quando a gente quer ter sucesso na carreira, por exemplo, que a gente quer ter dinheiro, que a gente quer ter prosperidade, a primeira coisa que pensa é, tá, mas e aí, como é que eu vou ser como mãe? Né? Se eu tiver dinheiro, se eu tiver riqueza, meu marido vai me abandonar, porque eu não posso ter mais dinheiro com meu marido. Eu não posso ter mais... E se eu tiver muito dinheiro, eu vou ficar sozinha. Se eu tiver dinheiro, eu vou perder o amor da minha família. Se eu tiver dinheiro, eu vou virar uma outra pessoa. Então, assim, tem muita mulher, né? Muita gente, mulher agora, tô falando mais especificamente de mulher, Uhum. que tem esse tipo de crença. E é crença de pura capacidade. Tipo, eu não sou boa o suficiente, né? Eu não vou dar conta, né? Tem muito isso. Agora, para homens, por exemplo, quando se trata de dinheiro e de sucesso, as crenças são um pouquinho diferentes. Por quê? Os homens, eles começam a se olhar como produto. Mulher também, mas os homens, eles se olham como muito como produto. Então, o que acontece é que, tipo assim, por exemplo, ele abriu uma empresa e ele faliu. Então, ele não fala assim, eu sou o empresário que tive uma empresa que faliu. Não, ele leva para ele, eu sou fracassado. Aí fodeu, Uhum. já era. Entendeu? Aí dá merda. Outra Não coisa consegue também voltar. é que os homens, eles têm uma coisa muito forte na questão da comparação. Então, é tipo assim, eles comparam o carro do cara, eles comparam o tamanho de pinto, né, gente? Vamos considerar. Não vou nem falar, né? Imagina outras coisas. Mas... né? Mas vamos lá. Eles comparam o carro do cara, eles comparam o tanto de dinheiro da conta bancária que o cara tem. E é assim, é um padrão, o padrão masculino, ele é um padrão de quanto mais eu tenho, mais eu valho. Então, se ele, por exemplo, está tentando fazer alguma coisa e ele não está conseguindo ter resultado naquilo, porque o homem ele é ensinado a competir desde pequeno, ele começa a entrar em depressão, ele começa a entrar em tristeza, ele começa a entrar em uma situação de desistência. Ele começa a desistir mesmo. Ele é diferente da mulher, né? A mulher, quando ela está em depressão, ela está em tristeza, ela continua. A gente tem mais resiliência. Mas o homem não. Ele já dá uma sentença de morte ali, que ele é um bosta mesmo, e é muito difícil virar isso aí. Porque ele vai num reme-reme, que olha, minha filha, quem tá com o marido nessa situação, eu sei que é difícil. Porque assim, ó, ele olha para o resultado dele como sendo ele. Ele se identifica com o resultado. É uma puta crença de identidade no sentido de que eu sou o meu resultado. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu sou foda pra cacete. Se eu tenho esse carro, quanto melhor o carro, mais foda. Quanto mais dinheiro, mais foda. Quanto mais sucesso, mais foda, entendeu? Então, esse tipo de crença é uma crença absurda. Que, assim, realmente impede muita gente muitos homens de ter dinheiro e prosperidade. Agora, crenças que afetam os dois Os dois. a ter sucesso, os dois, todo mundo de um modo geral. Por exemplo, são crenças ancestrais de, por exemplo, eu acabei de dar uma aula disso agora, né? Existe um medo da crítica muito grande, né? São 5 medos universais, né? E o medo da crítica, ele é maior do que o medo da morte, segundo Napoleão Hill, lá no livro dele. E aí, o que que acontece, né? Existe, por exemplo, algumas crenças do tipo, se eu falhar uma vez, já era. Minha carreira foi por água abaixo. Eu adoro essa crença, porque assim, a gente desmistifica ela muito rápido, né? Eu adoro contar o exemplo de... Eu falo assim, gente, o pessoal fica com medo de errar na live, né? Ai, meu Deus, eu falei problema na live. Falei, gente, quem estava interessado no conteúdo ficou pensando nisso não. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, relaxa que tinha 4 pessoas na sua live. Você não é a Xuxa Meneghel. Terceira Exato. coisa, mesmo que você fosse a Xuxa Meneghel, né? A Xuxa Meneghel já cometeu vários erros aí, de Com várias certeza. vezes de ter que se... E tá aí vivendo, gente. Para com essa história, né? Então a gente tem uma história muito grande que a gente se conta de um medo absurdo de crítica. É o medo de fazer um vídeo, o medo de não sei o que lá. A perfeitinha, aquela pessoa que tem a desculpa do perfeccionista, o comportamento do perfeccionista é o puro medo de errar. É o medo de falhar, é o medo de estar errado. É crença baseada no eu não posso errar.
eu não posso falhar, porque tem uma identidade tão limitada ao que eu sou foda, que eu sei esse assunto, ou que eu sei esse tema, ou eu preciso mostrar que eu sei que esse tema, que não se permite errar. Então, como não se permite errar, fica eternamente no planejamento, eternamente naqueles passinhos pequenininhos, não consegue dar salto, né? Não consegue dar grandes saltos. Então, isso é muito... eu sinto que hoje, por exemplo, para homens e mulheres, essa crença que vem do medo de crítica, que são várias, na verdade, né? São várias. Uma outra coisa também. Quem tem crença de crítica relacionada à crítica, porque assim, ó, a crítica é um pacote, né? Dentro dela tem várias, cada um de um jeito diferente. Mas quem tem muito medo de crítica e tem muito focado em medo de crítica, por exemplo, tem dificuldade de pedir ajuda. Porque a crença gera um comportamento, né? Então, um padrão muito clássico de quem tem medo de críticas é não pedir ajuda. Porque ele tem vergonha, porque ele tem medo ele tem medo de dizer que não sabe, ele tem medo do outro dizer assim, eu que te ajudei nisso aí, né? E é tão interessante isso, que isso acontece com homens e mulheres. Homens e mulheres que não gostam de pedir ajuda, porque acham que fazem tudo perfeito ou que fazem tudo melhor, o que acontece? Eles entram numa sobrecarga emocional absurda, fazem tudo sozinho e no final das contas, quando eles não conseguem atingir o resultado, o que eles falam? Não consegui o resultado porque eu não tinha ajuda. Tomar um cacetinho, né, meu amor? Vamos lá. É isso aí. Eu sempre falo, né? No ambiente corporativo, que são os meus principais clientes, eles dizem que nunca tem tempo para nada. E eu sempre pergunto: o tempo para nada é para nada que não seja você que faça? Ou você pode, de repente, experimentar as outras pessoas? Porque o bem feito é melhor do que o perfeito, né? É chegar de parar e pensar que tem que ser tudo perfeito. Aí você vai fazer um vídeo, você não pode errar uma palavra, a roupa tem que estar impecável, a forma como você aborda, não pode falar palavrão. A Nanda já falou uns 10 palavrões aqui, né? Não, já entrei mandando alguém pro cacete, me desculpa. Nas lives dos outros, eu prometo que eu não costumo fazer isso, mas eu tô vindo de uma aula agora, então eu tô bem inspirada. Então, perdão. Tomar no cacetinho. Você sabe que aqui no Sul, cacetinho, a gente vai na padaria e pede, eu quero 4 cacetinhos, que é 4 pãezinhos, né? A gente diz, então, pra nós o cacetinho aqui pode ser, até vai tomar no cacetinho no pãozinho, né? Diferente. Então, aqui no Sul tá tranquilo. Nanda, olha só que interessante. Vou dizer pro pessoal aqui, para colocar aqui na live de onde eles são e aproveitar que tem um balãozinho para perguntas. Eu vou reservar 3 perguntas boas, 3 boas perguntas pra gente perguntar para essa maravilhosa, porque essa maravilhosa, ela tá assim, ó, com crenças na ponta da língua, né? Bom, identifiquei a minha crença. Sei de onde ela vem. Sei exatamente qual que é a minha crença. O que eu faço? Não tenho um mentor, não estudei, não li, assisti a live aqui da Nanda, identifiquei a minha crença. Puxa vida, eu tenho essa crença de achar que só eu que sei fazer bem feito, aí eu me sobrecarrego e tal. Qual é a orientação que você pode dar para as pessoas para que a pessoa possa, então, trabalhar essa questão? Porque tudo, quando você identifica algo, você precisa criar uma nova mentalidade, porque aquela mentalidade te trouxe até aqui, mas não necessariamente ela te leva daqui para frente. Então, assim, qual que é a tua sugestão para as pessoas que identificaram suas crenças agora? Que tipo de ajuda elas devem buscar? Que tipo de leitura? Que curso elas devem fazer? Vai lá, dá as suas dicas aí. Tá, então vamos lá. Vamos puxar a sardinha pro nosso bonde, né? Lembra que eu falei para você que eu criei um método e, tipo assim, hoje, por exemplo, o método Pro de Crenças, até agora eu nunca conheci nenhum que desativasse do jeito que eu acho que funciona. E como é que funciona? Você encontrar a crença na raiz, desativar com os 16 paradigmas através das perguntas, entender por que você criou aquela crença e colocar uma positiva no lugar. Esse é o ciclo, tá? E esse ciclo, ele leva mais ou menos umas 2 horas para você fazer. Principalmente quando você vai trabalhar com crenças transparentes. O que são crenças transparentes? Crenças transparentes são crenças que você não sabe que você tem. Você não vê a crença, você vê o mundo através dela. Essas crenças, elas são as mais nocivas, porque são elas que bloqueiam a gente. Então, lá no curso Pro, eu ensino tudo isso no passo a passo, para você usar em você e com outra pessoa, se você quiser. Beleza?
Esse é o primeiro. Quem não é meu aluno do curso Pro, ou quem não participou dessa semana onde eu ensinei coisas assim muito legais sobre crenças, a primeira coisa que você precisa entender é que a única forma de você mudar um pensamento cristalizado é questionando ele, né? Então, assim, começa se perguntando o seguinte: por que que isso não é verdade? Por que que isso que você está falando e que você acredita não é verdade? Se você pegar uma folha de papel e escrever 30 motivos pelos quais isso que você essa crença que você acabou de descobrir não é verdade, você já vai ter mudado muita coisa nesse momento. Você já vai ter, por exemplo, reprogramado o seu olhar para uma outra direção completamente diferente. Porque o que na verdade são as crenças, né? As crenças, elas são pessoas é ótimo. As crenças, elas são pensamentos que você repete tantas vezes na sua vida que você acha que vira você verdade. não só que é verdade, mas que ela quase que vira uma parte do seu DNA, né? É muito louco isso, né? Eu estava dando um exemplo aqui no curso que eu estava fazendo agora, e eu falei o seguinte, gente, crenças são emocionais e a gente não tem a menor ideia do que está paralisando a gente. Eu vou te dar um exemplo, né? Não importa o seu grau de estudo. Você pode ter feito graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Se você tem um filho, se você nasceu no Brasil e você tem um filho e ele é um recém-nascido e ele tem 15 dias de nascido e ele começa a soluçar desesperadamente, o que você faz? Dá o bico. Dá o bico. Que bom que no Sul, então, não tem essa cultura, né? Deixa eu esperar o povo responder aqui. Eu acho que no Sul não tem essa cultura, né? Primeira pessoa que não responde a essa pergunta. Mas assim, ó... Quebrando crenças, Nanda. Quebrando crenças. Porque assim, ó, a maioria das pessoas, o que elas fazem? bota linho na testa, bota algodão na testa, bota papel na testa. Nossa, né? Eu não sabia disso. Mentira, jura? Não! No Brasil inteiro, essa cultura. Pelo menos agora que eu tô sabendo. Ó, coloca algodão. Olha, coloca algodão, põe linha na testa. Você põe linha na testa. Isso é muito difundido. Eu vi a minha vida inteira. A minha família fazendo isso, né? Então, assim, já percebi que é talvez uma crença mais de uma região do Brasil. Mas tem várias outras coisas, né? Ó, coloca laço vermelho na testa, coloca fio vermelho, bolinha na testa, moeda na testa. Meu Deus do céu! Olha só que interessante. Engraçado, né? E aí, tipo assim, cara, você sabe que essa merda não funciona, mas você faz. Por quê? Porque as crenças, ela te impulsiona para uma ação. Uma outra crença também, muito da nossa região, né? Você tá lá, você sabe, você chegou em casa, você tirou o chinelo e você entrou. Seu chinelo ficou virado, você tá sentado no sofá e você tá vendo seu chinelo virado. Porra, tu sabe que a tua mãe não vai morrer. Mas assim, ó, é cultural. Caraca, tem que desvirar o chinelo. Você vai lá e desvira a merda do chinelo, né? Então, assim, é óbvio que eu tô falando aqui de coisas muito básicas, né? Muito basiconas, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim como acontece com essas pequenas coisas, acontece com outras coisas também, né? O quanto de bloqueios eu não tenho, de dinheiro, de prosperidade, de relacionamento, de sucesso na minha família, por conta de bloqueios e de comportamentos e de padrões que eu nem sei que eu tenho. Nossa, que bacana, Nanda, é demais, assim. Eu trabalho dentro da mentoria a questão da importância da gente conhecer as crenças do nosso mentorado, porque se você não conseguir perceber algo que para ele é inconsciente, ele não se dá por conta, você precisa chamar a atenção dele para que ele olhe para aquilo que ele não está olhando, que é aquilo que você falou a respeito da crença, né? Se ele não percebe, ele vai continuar naquele caminho, naquela trilha, e aquela trilha está levando ele para o insucesso, para a frustração, para ele dizer que ele não é bom o suficiente, para ele dizer que ele não é capaz de ganhar dinheiro. E uma coisa muito interessante que você trouxe do homem, né? O homem, ele tem muito essa exigência, tipo assim, você não pode fracassar, porque imagina, você é um pai de família. O homem tem muito a questão de que o responsável pela sustentabilidade da família é ele.
Então, quando ele enxerga que a mulher muitas vezes está ganhando mais do que ele, a esposa dele, muitas vezes o que ele faz? Ele tenta sabotar o relacionamento para finalizar com aquele relacionamento, para ir buscar uma outra pessoa, uma pessoa que seja subalterna, enfim, hierarquicamente financeira inferior a ele, para provar que ele vai continuar sendo o provedor da família, né? Isso não deixa de ser uma insegurança com relação aos relacionamentos, que eu vi que o pessoal está trazendo aqui a questão do relacionamento. Eu trouxe aqui o exemplo no início, eu estava falando justamente daquela crença que a gente fala do elefantinho. Que a vida toda o elefantinho de circo, ele cresceu amarrado na cordinha a uma arvorezinha. E ele cresce, ele fica grande e ele não se desloca, mesmo sabendo que com um puxão ele é capaz de arrancar aquele toquinho, aquela arvorezinha que tem ali no chão, né? E assim somos nós. E tem uma pergunta muito interessante aqui. Olha só, porque a gente precisa encerrar os ciclos de crenças limitantes, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente identifica quais são as nossas crenças, né? Então, aqui teve uma pessoa que falou sobre as crenças limitantes com relação às meninas mais jovens, né? Quando que é o tempo de começar a trabalhar as crenças, de identificar que aquilo não é seu, que você herdou de uma linguagem, de algo que você viu frequentemente na sua família ou das experiências que você teve? Com que idade as crenças elas começam a marcar mais fortemente, elas começam a ser apresentadas na nossa vida, mesmo muitas vezes elas sendo inconsciente da nossa parte? Tá, quando as pessoas fazem o método PRO, eu falo para elas o seguinte, gente, o seu filho, criança e adolescente, ele não precisa de uma sessão de crenças. Quem precisa da sessão de crenças é você. Porque nessa fase eles são muito esponja. Eles absorvem tudo. E adivinha de quem que eles estão absorvendo? Então, às vezes, exatamente, a dos pais. Então, às vezes, você fazer uma sessão de crença em você, ela é muito mais poderoso do que você fazer uma... Por exemplo, no caso do método PRO, que é um método muito profundo, eu não indicaria usar em crianças. O que eu faço com a minha filha desde pequena, trabalhando crenças, né? Eu pego algumas perguntas e solto assim para tirar ela do paradigma que ela tá. Então, por exemplo, ela fala para mim assim, ninguém da escola tá gostando de mim e tal, e não sei mais o que. Eu falo, mas ninguém? Ninguém? Quantas pessoas? Né? Tem mais de 2.000, tem ninguém mesmo? Fala a verdade, vamos lá, vamos contar ninguém quem. Aí quando ela conta quem não gosta dela, quem você tem certeza absoluta que não gosta de você? João. João falou que não gosta de você? Não, eu só acho. Então tá, então ele não falou, você não sabe. Tem que validar isso aqui. Aí na lista fica 2 pessoas, às vezes uma pessoa, né? E aí eu falo, é ninguém mesmo? Então você começa a questionar a realidade, né? Por quê? Porque você começa a falar para o seu filho o seguinte, cara, nem tudo que você pensa é real. Questione isso e cuidado para não absorver isso, né? A primeira sessão de crenças que eu fiz com a minha filha, na verdade, não foi nenhuma sessão, né? Foi uma sessão, assim, bem rapidinho, não foi tão profunda, né? Foi uma hora que a gente ficou juntinho. Na época, ela tinha 13 anos, né? E era uma época onde eu tinha trocado ela de escola várias vezes. E ela estava numa escola muito tradicional. E a Cecília, ela sempre foi muito questionadora, né? Sempre foi muito livre. Cecília faz negócio de tecido, de circo, ela gosta de dançar, ela gosta de artes, né? Então, quando ela foi para essa escola tradicional, foi muito doloroso, porque ela falou assim, cara, para que eu tenho que estudar isso? Isso aí eu não vou levar para lugar nenhum. Aquelas coisas que a maioria dos adolescentes falam, né? Eu falei assim, filha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sessão, porque assim, eu sinto que tem algum pensamento aí que pode estar te atrapalhando ter até bons relacionamentos com seus professores, né? O que você acha? Eu pergunto se ela quer. Aí ela falou assim, tá bom. Aí ela quis. Aí a gente fez a sessão e no meio da sessão pulou a crença dela. E a crença dela era assim, se eu estudar para tirar 10, eu vou dar razão para a escola. Olha que louco. Olha só. Se eu tirar, olha isso. Se ela tinha já uma filosofia na cabeça dela sobre como uma escola deveria ser. Se eu estudar e for doutrinada, disciplinada aqui dentro desse ambiente da escola,
dentro desse ambiente, eu tô corroborando para isso aqui. Então eu vou provar que a escola tá certa. Olha Então só. eu Uau. prefiro me lascar, me fuder, ter um monte de problema, sabe como? Do que provar que eu tô, porque isso para mim é muito importante. E aí, quando a gente fez o processo de desativação, foi muito lindo, porque quando ela descobriu, porque era uma crença muito inconsciente, ela não sabia, ela não fazia isso de propósito, né? E ela só estava no meio da dor ali. E quando ela descobriu, ela ficou, da cor desse negócio aqui atrás, ela ficou vermelha. E assim, ela levou um susto, né? E eu falei assim: olha que interessante. Aí ela falou assim: caramba, ficou assim olhando. Aí a gente fez o processo de desativação, cara. Meses seguintes, nota 10, nota 5, nota 8, né? Nota 5 é ótimo, né? Nota 5 era o que eu tava tirando antes. Nota 10, nota 7, nota 8, tudo notas boas. Melhorou o relacionamento com os colegas. Óbvio, no outro ano ela mudou de escola, troquei ela de escola, né? Que ninguém merece ficar sofrendo num ambiente que não é, né? Que não é o que você quer. Então, assim, mas foi incrível, né? Porque às vezes, eles, principalmente nessa fase de 13 para 16, agora essa geração agora, ela é uma geração muito idealista. É uma geração que ela tem muitas certezas e ela estuda muito e eles querem, né? Eles têm uma paixão por defender uma ideia, né? E aí o que acontece? Às vezes eles ficam presos dentro da sua própria ideia sem saber, né? Que estão ali presos naquilo. E é E não se dão muito por conta. legal, é muito legal, é muito legal, é muito poderoso. Então, voltando aqui à pergunta, né? No caso da Cecília, eu fiz essa sessão com ela quando ela tinha 12 anos e eu trabalho com crenças com ela há muito tempo, mas não em forma assim de sessão, sabe? Mas assim, no dia a dia, com as perguntas, uma pergunta aqui, uma pergunta ali, mas sempre assim, de uma forma muito leve. Porque assim, ó, o que as crianças precisam só é de perguntas que expandam a consciência dela. Mais do que isso, não precisa muito. Agora, você perguntou quando que uma crença é enraizada, instalada mesmo de verdade. Aí eu acho que é depois dos 28. Antes dos 28, você muda muito fácil. Porque Nossa, que assim, ó, bacana. é muito fácil, é muito fácil. A gente fica encalacrado depois de velho mesmo. De Porque raiva. assim, ó, antes dos 28 anos, a coisa mais. Você vê que quando a gente é mais novo, tipo assim, se você lembrar bem de você com 21 anos, com 22, qualquer palestra que você assistia, qualquer evento que você assistia, você tomava aquilo como verdade absoluta, né? A gente está muito puro, a gente está muito aberto, né? Depois é que a gente começa a ficar desconfiado, bicho do mato, né? Depois é que a gente começa a voltar ao padrão, né? Voltar ao padrão não, desculpa. Se agarrar em algumas coisas. Normalmente mulher fica mais encalacrado em crença quando tá com... Eu tô falando de uma forma muito geral, tá, Ale? Tem muita gente com 20 anos, com 17 anos que tá muito encalacrado. Mas aí são Tem. pessoas que têm um histórico diferente, uma carga emocional mais diferenciada, Mais. ou uma vida onde a família tem muitas crenças limitantes e reproduz muita coisa, sabe? Então, só para a gente entender um pouquinho, que eu tô falando assim, mais um pouquinho da maioria. Mas tem uma outra coisa também. Quem tem família muito religiosa, quem tem família muito tradicional, né? Aí ele se encalacra antes. Por quê? Porque os grupos sociais tradicionais, eles jogam muito o jogo do certo e do errado. Então a criança vem desde pequena num sistema de crítica, de fulano tá certo, fulano tá errado, fulano é maravilhosa, fulano é isso, quem faz isso é puta, quem faz isso é não sei o que lá, o menino que faz isso, sabe? Aquelas coisas assim, aquelas crenças de tipo, como que uma menina deve ser, se você fizer isso, você não tá certa, você tá errada. Então é repressão o tempo todo, sabe como que eu tô falando? Então, assim, Sim. são crenças sociais, né? E de estrutura que mantém você engessado, que não faz você respirar e pensar. Então, quem vem dessas estruturas, e eu falo isso com muita propriedade porque eu vim de uma estrutura dessa, né? Você imagina, bairro do subúrbio, pobre, né? Família do interior,
todo mundo religioso. Do parte do meu pai, era todo mundo católico, apostólico, romano, mesmo, de verdade. Do lado da minha mãe, todo mundo cristão, evangélico, mesmo, de verdade, né? Então, assim, frequentando igreja, né? Então, assim, você começa a perceber que existe um mundinho que fica dentro daquele quadradinho. Quem tá fora daquele quadradinho tá errado. Não encaixa. Então, exatamente. Então, a gente vive muito o jogo do certo e do errado. Então, assim, crianças e adolescentes que vieram de famílias assim, dependendo de como a família lida com isso, tem uma tendência a ficar encalacrado antes. Porque quando começa a surgir os desejos, os questionamentos, né? E aí elas não podem questionar, elas não podem se comportar, elas não podem experimentar, porque tudo é proibido, porque tudo não pode, né? Aí acontecem duas coisas. Ou ela vira o crítico ferrenho, né? Porque, tipo, se eu consigo, todo mundo consegue, eu viro, né, o cão feroz mesmo, né? O ditador da vida alheia. Ou eu vou para o outro extremo, onde eu quero fazer tudo. E aí, dane-se, eu viro a ovelha negra da família. Saca? Aqui, ó, o pessoal perguntando o que é esse encralacado, né? Tá grudadinho em ti de um jeito que só sangrando para tirar. É mais ou menos isso, né, Nanda? Encalacrado é uma pessoa que tá toda enrolada. Você imagina uma pessoa, o exemplo mais clássico do encalacrado é você imagina uma pessoa que pegaram uma fita de colar no corpo e enrolou ela todinha ali com aquele negócio. Então é assim que é o encalacrado, ele não consegue nem se movimentar. Tá todo lacrado que não consegue se movimentar. Tá Nanda, olha só que interessante. Eu trabalho bastante com mentores, faço mentoria para mentores, até tem um projeto que é o Hub, que é para mentores. E uma coisa, mais 5 minutinhos aqui eu já te libero. Aí, não, uma eu coisa pedi uma água só. Tá. Uma coisa interessante é que eles se cobram muito por não realizar vendas, né? Então ele coloca que ele não sabe vender, que ele não é comercial. Eu acho que existe uma crença limitante por trás que está relacionada a uma missão de vida. Trabalho com muitos mentores excepcionais, que eles são ótimos, são maravilhosos mesmo, são excelentes. Só que na hora de fechar um processo de coaching, um processo de mentoria, uma consultoria, eles não conseguem fechar, porque eles se sabotam de alguma forma. E talvez seja uma crença limitante que está relacionado a que como é que eu, que encontrei o meu propósito de vida, que devo doar isso para o mundo, que se trabalha muito essa questão da espiritualidade como um todo, vou cobrar por isso. Eu não tenho a coragem de cobrar por isso. Eu acho que eu não sou merecedor disso. Então é uma crença que os meus seguidores aqui, né? A pergunta perfeita, ele já colocou aqui que eles têm muito, eles não vendem. Eles são excelentes profissionais, mas eles não conseguem rodar um curso que eles têm pronto, que é só colocar a cara para bater e fazer acontecer. Então eles têm vários bloqueios nesse sentido. Que crença é essa e como é que esse povo soluciona isso? Primeiramente, tudo que você fala com a sua boca que é a sua crença, não é a sua crença. Por quê, Fernanda? Porque se fosse, você ia lá e resolvia. Concorda comigo? Concordo. Eu tenho uma... Olha só, pensa comigo, Ale. Qual que é melhor eu dizer o seguinte? Qual que é mais bonitinho eu dizer? Cara, eu não consigo ganhar dinheiro porque, cara, eu tenho muita pena dos pobrezinhos que não têm dinheiro para pagar. Então eu não cobro para ficar boazinha. Sabe como? Olha só, é bonito, né? É quase, né, uma coisa linda você dizer isso. Eu não consigo cobrar porque, né? Porque como é que eu vou cobrar pela minha missão? Essa é a desculpa da crença. É uma crença superficial. Por trás disso, meu amor, tá assim, ó. Eu estudei pra caralho, mas eu não sei se eu vou dar conta. Eu estudei pra cacete, mas eu não sei se eu consigo entregar o resultado pra esse cara. Então é o medo do fracasso. Total. Do fracasso ou da crítica. Do fracasso ou da crítica. Do fracasso ou da crítica. E por que isso acontece? Porque quanto mais você estuda, mais medo da crítica você tem. Isso é comprovado cientificamente. Eu, por exemplo, eu fiz pós-graduação e mestrado na universidade pública. Os centros, os meios acadêmicos são os meios mais críticos que tem. Imaginável. Dar aula para professor é a coisa mais difícil que existe. É um saco,
é um saco com um tiro, um chute, é muito saco. Perfeito. Porque assim, é muito no racional, é muito no mental, né? E aí o que acontece? Essa galera que tá estudando muito, que estuda muito, que sabe não sei mais o que sabe todas as técnicas, que sabe não sei mais o que, como ele estudou, ele se sente na obrigação de ter todas as respostas. E ser perfeito, né? De ser perfeito, não posso errar. E a gente erra, é natural errar. Não é a questão de ser perfeito. Eu acho que é a questão de eu preciso ter as respostas que ele quer. Mesmo que eu não seja perfeito, mas eu preciso ter as respostas que ele quer. E aí, o que acontece com essa galera? Ela fica tão preocupada em entregar esse resultado, ela fica tão preocupada em ter a melhor técnica e em parecer bem, que ela comete o maior erro da vida dela como mentor e como coach. Ela esquece de olhar para o cliente. Por quê? Porque o seu cliente, meu cacetinho, não é você. O seu cliente, ele não tá no seu patamar. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá no beabá. Não adianta você vir com sua pós-graduação de Harvard querer ensinar alguma coisa para uma criança de 7 anos. Ele quer uma outra coisa que você já tá cansado de saber, mas você não tem humildade para entregar. Porque você acha que você tem que entregar a melhor coisa, blá, 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 dos caralho 4, porque você tá todo encalacrado nessas crenças aí. Perfeito. E aí você vai fazer uma live, em vez de você... Desculpa, ler rapidinho. Não. Vai lá. Eu adoro escutar você. Você vai fazer uma live, em vez de você fazer uma live que toca as pessoas, que transforma as pessoas e que impacta a vida das pessoas de verdade, você faz uma live inteira falando da porra da sua técnica, onde nessa live a única pessoa, o centro das atenções é você. Você. Sou bom, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Entende? Coraçãozinho estrelinho pra mim, né? Aí entra uma terceira opção. Pode ser também uma crença de alto valor pessoal. Entende? Verdade. Pode ser também uma crença de alto valor pessoal. Precisa fazer uma investigação. Mas possivelmente pode ser uma crença de autovaloração pessoal. Por quê? Porque eu preciso mostrar que tudo que eu fiz a vida inteira, que eu estudei a vida inteira, presta para alguma coisa, já que eu não tenho resultado financeiro. Perfeito. E algumas pessoas, elas projetam ainda no mentor que a responsabilidade é dele para você ganhar dinheiro. Já aconteceu isso várias vezes comigo, né? Não, peraí, o que é meu, o que é seu. E uma das coisas que eu faço na minha vida é não pegar para mim o que é do outro, né? Então você precisa ser autorresponsável com relação às suas falhas e aos seus fracassos. A partir daí, ressignificar todos eles. Se você está no fundo do poço, bota o pé no chão e levanta. Mas olha o que fez você chegar até aí. Eu sempre reforço isso, né? Perfeito. Eu tenho uma pesquisa, Lê, que você está falando, eu sei que você é mentora e eu também, mas eu faço uma pesquisa sempre antes de aceitar os meus mentorados, né? E aí eu sempre pergunto assim, qual é a sua expectativa com a mentoria, né? E assim, eu sempre observo o quanto a pessoa está colocando toda a expectativa do resultado dela em mim. E não é lavando as minhas mãos. Não é lavando as minhas mãos, porque os meus mentorados, eles têm o melhor de mim. O ponto é que se você coloca toda a sua expectativa em mim, você não está pronto para avançar. Você não Perfeito, tá pronto porque depende de ti. Né? Depende Exatamente. de ti. Ou então e a gente percebe... que a mentoria, ela fala assim, mas você me garante mesmo que eu vou ter tal coisa? Mas você garante mesmo isso? Cara, eu garanto que você me garante que eu vou me recolocar? Eu não te garanto nada. Você me garante que eu vou ser um líder melhor? Olha, da minha parte eu garanto 100%. Quero saber se você se garante. Ninguém entra na faculdade perguntando assim, eu tô entrando na faculdade de Direito, você me garante que eu vou ser um advogado bem-sucedido e faturar 50 mil por mês? Ninguém entra na faculdade de Direito perguntando isso. Ninguém entra na faculdade de Letras perguntando assim, me garante que eu vou ser uma professora de sucesso, blá, 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 blá. Ninguém pergunta isso, né? Não pergunta, então, né? Isso é fruto de medo. De medo quando você está em processo de transição.
frustração, quando você está em processo de insegurança. É fruto de medo e de falta de autorresponsabilidade, né? E eu acho interessante, Nanda, porque às vezes eles têm uma ideia de um curso, ou até mesmo os meus hubbers, né? Que são o pessoal que trabalha ali, que são 28 pessoas que trabalham num grupo de mentores do Brasil. E eles têm os cursos prontinhos para vender. E aí eu me dou por conta que eu sei por que eles acabam não executando as formações. Eles têm os produtos prontos. É o medo de não conseguir fechar. É o medo de olhar para uma turma e ter 4, 5 alunos. Se Tony Robbins, que foi Tony Robbins, dentro desse processo, ele fez a primeira palestra dele com 6 pessoas, criatura. Você queria que ter uma audiência do Tony Robbins já no início? Né, Nanda? Então, Sim. tem muito isso, né? Tem muito isso. Eu só queria fazer um convite para a galera que está aqui. No dia 8 de maio, eu vou fazer um workshop sobre mentoria, onde eu desmistifico a mentoria. Se você acha que você não está pronto o suficiente, dia 8 de maio, o link está aí na bio, workshop Mentoria na Prática, né? Então, eu convido vocês aí para vocês participarem. E, assim, é interessante porque, assim, essa semana toda a gente vai fazer uma série de lives, Nanda. Hoje tem você, amanhã tem nosso amigo maravilhoso Wilton Neto. Quarta-feira temos Renata Lemos. Quinta-feira temos a Cássia Morato e vários outros profissionais aí super conceituados do mercado. Onde todo mundo começou do nada, onde todo mundo fez por si. Só que se você desvia o teu caminho o tempo todo por causa das suas crenças, por causa dos seus sabotadores, é claro que não vai funcionar aquele método. É claro que não vai funcionar a sua técnica. Então, assim, hoje chegar no patamar que a Nanda está, no patamar que a Alessandra está, não é difícil. Só que você vai levar o tempo necessário para isso. Você vai precisar investir. Quanto você investe em marketing hoje, né, Nanda? Hoje uma pessoa me perguntou: Alessandra, eu preciso contratar alguém para as redes sociais. É claro que você precisa contratar alguém para as redes sociais, ou você faz. Ah, mas eu não sei fazer, então contrata. Quando a gente não tem tempo, a gente contrata alguém para fazer isso. Só que às vezes as pessoas ficam com as migalhas, né, Nanda? E querem fazer das migalhas um saco de dinheiro. Isso não vai acontecer. Você sabe o quanto você investe, quanto que muitas vezes você deixa de realizar alguns sonhos para investir na tua imagem pessoal, profissional, nos teus estudos. Como você mesmo disse, eu estudei no Brasil, estudei fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, eu fiz tudo isso. E isso me fez eu estar até aqui, a chegar até aqui. Mas lá, quando eu estava estudando muito, era investimento ano após ano, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos estudando, para você construir o teu método, né? E as pessoas às vezes acham que em 3 meses tu já tem que fez um curso de mentoria, tu já tem que ter o retorno financeiro, só que você não sabe nem qual que é a tua especialidade, quem que é o teu cliente, que hoje a gente está trabalhando muito forte na questão do foco no cliente. Quem é o teu cliente? É esse cliente que você precisa atender, você precisa olhar para ele para atender a necessidade dele. Então esse é o processo, é fazer com que essas crenças elas sejam destravadas, desencralacradas, mesmo que você fique sangrando de vez em quando, né, com arrancar a fita aqui, mas é dizer, isso não faz mais parte de mim. Ponto. De agora em diante, eu vou ser essa Alessandra cheia de brilhos aqui, né? Que hoje eu botei até um brilho aqui para me empoderar. Eu adoro esse meus brilhinhos aqui, não achei. Mas... eu coloquei, eu adoro esse filtro, achei ele lindo demais. E toda vez que eu me lembro que, de repente, fui uma menina pobre, que eu tive dificuldades, que eu mesma paguei a minha faculdade, estudei em faculdade particular, eu começo a me lembrar de todas as coisas que eu realizei. E as pessoas precisam olhar um pouquinho as coisas que elas realizaram no curto, no médio e no longo prazo, e não só na última semana. As pessoas se avaliam pelo que elas são na última semana, e elas esquecem de tudo que elas realizaram, quanto elas cresceram durante os últimos 12 meses. E o que fez com que elas crescessem? Porque aí elas vão começar a ser mais positivas, mais empoderadas e vão começar a estar mais abertas para a mudança. Nanda, eu sei que você está gravando dicas finais, conselhos, convites. Fique à vontade aí para falar para a galera, porque eu já estou apaixonada aqui por essa live. Vai ficar na bio, tá, gente? No feed, desculpa, no feed. Ó, falei errado, meu Deus, errei toda a live. Não vai funcionar, né, Nanda? Vai ficar aí no feed para vocês assistirem depois, se vocês quiserem entrar ali e assistir ela todinha. Quem faz o meu curso do Mentoring Online também eu vou colocar lá para você não perder a oportunidade, vai ficar lá gravado, porque ter essa poderosa aqui falando sobre crenças é um presente de ouro aqui pra gente. Então fica à vontade, por favor, Nanda, para te fazer as considerações finais, que depois eu sei que você tem seu compromisso. Obrigada, Lê. Primeiramente, obrigada pelo convite. Sabe que eu tenho um carinho imenso
por você, né? A gente já fez evento junto, eu falo assim, ó, eu comecei nesse mundo de coaching quando isso tudo era mato. E acho que você Isso aí, eu também. a Verdade. gente começou numa época onde ninguém sabia nem o que era coaching, né? É Então, assim, verdade. a gente é coach raiz mesmo, né? Coach Lá daquela raiz. época lá dos ancestrais, vamos dizer assim, dos coaches. Então, Verdade. assim, é um orgulho absurdo estar aqui com você, né? Da sua história, de estar aqui fazendo essa live com você. Considerações finais, a primeira coisa é... eu queria falar uma coisa aqui, que é o seguinte: não existe crença positiva e nem crença negativa pela sua própria natureza. A crença negativa ou a crença limitante é aquela crença que não funciona para você nesse momento, para o objetivo que você quer. Isso precisa estar muito claro. Porque às vezes eu encontro uma crença negativa ou uma crença limitante para mim e eu acho que ela é limitante para todo mundo. Para E todo não mundo. é. Então, por exemplo, se você pega uma crença considerada muito ruim, como, por exemplo, eu sou burro, é bom acreditar que eu sou burro? Depende. Por exemplo, em algum momento da minha vida, eu acreditei que eu era burra. Eu falei, cara, eu tenho que estudar muito. Estudei pra cacete, passei na faculdade, fiz pós-graduação, então pra mim foi boa aquela crença, né? Ela me impulsionou. A pergunta que a gente precisa se fazer agora é: o que que eu penso sobre crença? O que que esse pensamento está fazendo comigo? Ele me leva para frente? Ele me está levando ladeira acima ou ladeira abaixo? Né? Essa é a pergunta. Então, essa é uma consideração final, só para deixar todo mundo aqui presente para isso. A segunda coisa é que crenças são emocionais. Então, eu falo assim, ó, onde dói, tem crença. Dói na hora de vender? Dói na hora de cobrar? Dói na hora de fazer live? Dói na hora de fazer seu produto? Dói onde está doendo aí? E aí você tem que começar por onde está doendo. Não adianta fugir, né? Porque o que você Exato. foge, você encontra como destino. E aí, eu queria fazer um convite especial. Essa semana a gente está fazendo a semana que a gente deu um curso gratuito, foi um curso mesmo, né, no YouTube gratuito, chamado Poder das Crenças. Ele está se encerrando, na verdade a gente fez a última aula, a quarta aula anteontem, e hoje eu vou receber os meus alunos novos da turma do Pro de Crenças 16. E eu vou fazer uma aula exclusiva para eles, que é uma mentoria. Eu peguei algumas perguntas e vou mentorar eles ao vivo. E eu abri esse espaço para quem quiser participar. Então, se vocês quiserem participar dessa mentoria, que vai ser incrível, a gente vai falar de muita crença lá, vai ser hoje, às 8 horas da noite, no meu YouTube, que é Nanda Pérez. Quem tiver dúvida, entra lá no meu Instagram também e pode participar. E quem quiser participar da turma Pro 16, também as inscrições estão abertas. Vai lá na aula também que a gente vai dar mais informações. Obrigada pelo carinho. Oi? Ah, sim. Meu marido tá falando que é Pérez com IS no final, que todo mundo escreve meu Pérez com Z, meu Pérez com E, meu Pérez É com... verdade, é verdade. É verdade, aí, eu mesmo já errei em algum já teve momento. uma galera minha aqui que chegou, né? Todo mundo falando do Pro, do Pro, do Pro, do Pro. Eu falei, gente, esse povo tá surgindo da onde? Brotaram lá do meu Instagram pra cá. Ai, coisa boa. Eu tô vendo, olha só, né? Que bom, né, Nanda? É muito bom quando a gente tem esses seguimores. Eu digo seguimores, né? Porque eles são os amores que estão na nossa vida, Eu né? falo que são meus amorinhos. E eu sempre falo que na vida o que a gente leva são as relações que a gente constrói. E eu tenho certeza absoluta que essa relação que a gente construiu há alguns anos atrás, já tivemos no mesmo palco várias vezes, já nos encontramos, né? Ela vai ficar cada vez mais fortalecida. E quando a gente puder viajar aí pelo Brasil, que você possa vir para cá e que eu possa ir para lá e que a gente possa estar junto de novo nesses palcos, né? Nesses palcos da vida, para a gente poder compartilhar. Eu quero fazer muito evento ainda no Brasil, só passar essa pandemia aí, eu quero te chamar, quero estar com vocês, com você, com o Nel Salgado, um monte de gente maravilhosa aí, né? Para a gente poder fazer acontecer. Quero que você venha para cá para comer o nosso cacetinho. Ai, eu vou de boa, adorei! Pãozinho francês aí, né? Muito demais, muito demais. Agradeço de coração a tua disponibilidade. Eu sei da tua aceleração. Comigo aí no que você precisar em outros momentos para a gente fazer outro
outras lives. Convido de novo toda a galera que está aí, lembrando vocês que a gente vai ter live a semana inteira às 12h45, bem no intervalinho do almoço, para você aproveitar a tua folguinha e estar aqui aprendendo. Amanhã tem o Mestre dos Magos, né? O Wilton Neto, e depois durante a semana vai ter outras pessoas também. Amanhã nós vamos falar sobre mentoria para grupos, né? Como mentorear grupos. E isso serve para grupos de liderança, para grupos de empresários e assim por diante. Vai fazer todo sentido para você aí dentro desse processo. Nanda, gratidão eterna. Obrigada, obrigada, obrigada de coração pela sua dedicação. Espero que a galera curta aí, siga a Nanda. Ela é fantástica. Várias pessoas, quando eu coloquei nos grupos, disseram, a Nanda, não perco de jeito nenhum. Então é muito bom saber que as pessoas estão alinhadas com você e que você é uma convidada muito especial e sempre mora muito, muito no nosso coração. Tá bom, Nanda? Ale, Muito obrigada. Você. Desculpa os palavrões. Eita, capaz. É assim mesmo, E, ó, tem que ser. beijo para vocês. Beijo para sua turma linda, para seus alunos maravilhosos, luz, prosperidade, que você tenha uma semana incrível. Não espero menos do que isso. Podem aproveitar, minha galera também. Pode seguir aqui a Lei, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E, ó, obrigada pelo seu carinho, pela sua generosidade. Tamo junto, viu? Tamo junto. Obrigada. Beijo grande, gente. Obrigada, meu amor. Obrigada. Beijo. Espero vocês amanhã às 12h45 para mais uma super live. Até mais. Até mais.